Quero saudar a todos, irmãos, na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Por favor, podemos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 8, no versículo 32. Hoje queremos trazer um tema, ou trazemos um tema hoje, verdade versus engano. Neste caso, nós queremos abordar acerca da verdade e fazendo uma mini comparação da verdade e do engano. Acho que tinha que transmitir desse jeito. Mas João capítulo número 8 e versículo número 32. Assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cheguemos-nos a Deus em oração, em nome de Jesus. Senhor, Deus que conhece o nosso coração, que conhece o nosso ser, Deus, diante da sua glória, queremos exaltar e honrar o seu nome. Chegamos-nos, Pai Celestial, por meio do seu Filho Jesus, com confiança e total deleite a Ele. Queremos pedir, Deus, a sua direção, queremos pedir a sua orientação e que a sua palavra, Deus, seja transmitida a todos os ouvintes, Senhor, a todos aqueles que nos acompanham, e que ela tenha seus efeitos, Deus. E eu peço com que cada coração, cada indivíduo, Senhor, cada ouvinte estiver nesse momento nos acompanhando, possa esvaziar a si mesmo, Deus, e o seu Espírito, os nossos corações, do pecado, do juízo, da justiça, possa nos ser favorável nesse momento, Deus. E desse modo, dessa maneira, nós oramos e te agradecemos. Que o Senhor reino avance, que o seu Filho se destaque em nossas vidas, em nossa congregação e em todo o universo. No nome de Jesus. Amém. Queremos hoje falar da verdade versus engano. Muitos dizem a verdade viés o engano. Meu irmão, João versículo número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos dizer que nesse tempo, ou no tempo de Jesus, algo estava a acontecer lá. Nós sabemos que o povo judeu estava esperançoso, confiou e creu naquilo que Deus disse a partir dos profetas, que de fato Deus enviaria o Messias, um libertador. Mas quando nós prestamos atenção, ou quando nós analisamos qual foi a posição dos judeus em ter essa informação, ou seja, como é que eles geriram essa informação, o que eles fizeram? Os judeus se vangloriavam, primeiro, porque eles eram tidos como a nação segundo o querer de Deus, nesse caso, o povo eleito de Deus. Então, o povo judeu interpretou mal. E uma das principais coisas que nós podemos aqui dizer
é que o povo judeu pensou que o Messias viria para lhes libertar da opressão dos romanos. E isso foi um engano, isso foi um erro da parte deles. Então, o que nós conseguimos entender aqui é que os judeus se vangloriavam, os judeus eles se orgulhavam, eles se chamavam o povo de Deus, o povo eleito de Deus neste caso. Então, eles achavam que politicamente eles eram livres. E dessa certa forma, ou seja, a partir dessa forma, nós conseguimos entender qual foi a posição deles no tempo de Jesus, ou seja, quando Jesus veio à terra e esteve no meio deles. O que os judeus fizeram? Os judeus, eles professavam crer, neste caso, no Evangelho de Cristo. Eles tinham que acreditar que Jesus, de fato, é enviado de Deus, mas uma coisa que eles não acreditavam é que Jesus era o Messias. Então isso gerou uma posição estranha da parte dos judeus. Isso lhes fez com que eles agissem de uma maneira enganosa. E daquilo que eles já pensavam em relação a Jesus, como profeta, ou como ou alguém enviado, lhes levou a terem mais Deus daquilo que Deus quer. Então, amados, eles não se desapegaram às suas práticas legalistas. Os judeus, após ter vindo Jesus, eles não renunciaram que Deus exigiu ou exigia por meio da lei. Eles tinham aquilo como algo glorifica a Deus, e de fato glorifica a Deus. Mas uma coisa que nós podemos aqui abordar hoje, que pode nos levar a falar do engano, é que os judeus, eles tinham uma autojustiça. A partir daquilo que Deus lhes disse, por meio dos profetas, no Antigo Testamento neste caso, eles geriam mal essa informação, de tal maneira que aquilo lhes levava a eles estarem presos a uma verdade que supostamente é segundo o coração deles. Ora, Deus enviou Jesus, e Jesus não estava sendo recebido como o Messias de Deus. Por quê, irmão Michel? Porque eles já tinham um conceito na mente deles, eles já tinham um conceito no coração deles. E qual era esse conceito? Que Messias viria para lhes libertar da opressão romana. Então, isso nos remete ao nosso subtema, o primeiro ponto, que é o engano. Então, o que aconteceu? Os judeus, de uma certa forma, eles se enganaram. Mas como é que isso aconteceu? Eles se iludiram. Eles analisaram aquilo que Deus fez por meio dos profetas, aquilo que Deus ordenou por meio dos profetas. E isso é algo bom e correto de se fazer. Todavia, eles não deram espaço Deus agir como soberano. Mas por que, irmão Michel? Porque Deus enviou a Cristo. E quando Deus envia a Cristo, eles não se disponibilizam para receber aquilo que Deus quer fazer por meio de Cristo. Então, o que seria o engano neste caso? O engano seria eles se apegarem a uma coisa que de fato é de Deus, mas não darem espaço Deus fazer aquilo que lhe apraz por meio das outras pessoas. Tudo bem. Então, os judeus cegos, neste caso, eles estavam privados de ter a verdade. Mas uma coisa é verdade, eles estavam aprisionados numa realidade ilusionista. Neste caso, eles estavam iludidos, dizendo que algo que eles estavam a crer, ou aquilo que eles estavam a crer, é algo absoluto, é algo imutável, é algo que eles podem exercer esforços, eles podem exercer, como eu posso dizer, tamanha atenção, e segundo a sabedoria deles, eles podem concretizar aquilo e eles serem salvos. Não, isso é errado. Então, nós vamos falar do engano hoje.
Em primeiro lugar, a partir disso que os judeus fizeram, nós conseguimos tirar um ensinamento a partir disso. E qual é esse ensinamento? É que é possível nós também nos enganarmos. É possível nós também errarmos. É possível nós também admitirmos algo, ou seja, julgamos que o que estamos a fazer é certo, talvez porque os nossos descendentes fizeram, enquanto não é certo. Então, nós vamos falar do coração em relação ao engano. Então, para falar do coração em relação ao engano, neste caso, qual é o posicionamento do nosso coração como homens a partir de um certo engano? Primeiro, é verdade e é correto dizer assim, que o engano tem mais possibilidade de ser algo fácil de crer em relação à verdade. Porque a Bíblia Sagrada diz que o homem pecou contra Deus e quando ele peca, todos são chamados pecadores. Isso está em Romanos. Então, após de Adão ter pecado e a descendência dele ser tida como pecadores, algo acontece nesse meio, algo acontece por meio disso. E o que é? É que nós ficamos incapacitados de aceitar a Deus por nós mesmos. Nós ficamos incapacitados de receber a Deus assim como Ele é um Deus puro, um Deus santo, um Deus glorioso. A não ser que por meio da graça de Deus nós temos esse acesso e temos esse contato com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas se não for esse evangelho glorioso, esse Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso coração está incapacitado de crer em Deus. Então, a partir dessa análise, nós conseguimos perceber que o homem facilmente pode crer em algo enganoso do que na própria verdade. Porque o próprio Jeremias, a Bíblia Sagrada diz, Jeremias capítulo número 17, versículo número 5, a Bíblia Sagrada diz que maldito é o homem que confia no outro homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, o que nós entendemos aí é que o homem, ele está incapacitado de crer numa realidade bíblica, de crer numa verdade absoluta, de crer em algo verdadeiro, genuíno e bíblico. Por quê? Porque o coração dele está totalmente mau. E Jeremias continua esse capítulo dizendo assim, enganoso e perverso é o coração do homem, e quem o conhecerá? Então, o nosso coração por si só é enganoso. Então nós estamos vulneráveis a crer em falsidades, a crer ao que não é certo, a crer ao que é uma ilusão apenas. Então isso é mal para o nosso crescimento, isso é mal para o nosso avanço. Então, meu irmão, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos de ter mais atenção, de ter mais zelo e de ter mais prontidão. E como se não bastasse, para nós evitarmos o engano, nós precisamos de não seguir apenas aquilo que está no nosso coração. Existem muitas pessoas por aí, inclusive muitos cristãos, que partilham coisas que estão no seu coração, que falam coisas que estão no seu coração. E isso de facto não é errado, isso é correto, mas isso deve exigir algo em ti, deve exigir uma análise. Qual é a proveniência? De onde isso vem? E que base eu tenho para certificar que de facto isso vem de Deus ou não? Então, nós conseguimos entender aqui que Jeremias, concluindo que enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? É que o homem por si só, ele já está num rio que se chama engano. Então ele está vulnerável a crer naquilo que é enganoso, ele está vulnerável a se apegar naquilo que é enganoso, ele está vulnerável a se deleitar naquilo que é enganoso, sendo assim se opondo à verdade. Acho que me faço entender. Nós podemos ir aqui para um outro ponto, que é o que o engano pode gerar em nosso coração. O engano em nosso coração pode gerar muitas coisas, e de tudo que o engano pode gerar,
são coisas que podem nos opor ao Deus da nossa salvação. Como, por exemplo, o engano pode gerar uma autojustiça. Então, nós podemos vir a crer em algo que pode nos levar a nós nos sentirmos tão especiais de tal forma que nós podemos regular a nossa própria vida com a nossa força, excluindo dessa maneira a graça de Deus, excluindo dessa maneira o sacrifício feito na cruz de Calvário. O engano pode nos arrastar até isso. Nós podemos ser aqueles que vivem pela confissão positiva, por exemplo. Nós podemos nos apegar a muitas coisas, mas isso pode ser fruto do engano. Nós podemos nos achar autossuficientes e autojustos. Então nós vamos agir e pensando que por meio das nossas obras nós estamos sendo aceites. Então isso seria um erro. Isso seria uma coisa que nos opõe de facto ao nosso Deus. O engano também pode gerar uma autoconfiança. Então, quando nós nos confiarmos, ou seja, nos confiarmos a nós mesmos, uma coisa pode acontecer conosco. O que é, irmão Michel? Nós podemos já começar a excluir o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho exige com que a confiança seja depositada apenas aos pés de Cristo. Então, de tudo que nós podemos fazer, meu irmão, para evitar o engano, assim como os judeus não fizeram, é nós não nos apegarmos em algo e, sendo assim, nos privarmos de procurar saber mais a respeito da Bíblia Sagrada, que é o livro que nós devemos usufruir dele. Então, o conselho que fica aqui para nós lidarmos com o engano, para nós evitarmos engano, é nós não nos apegarmos exatamente em algo, sem de fato vermos aquilo que a Bíblia diz em relação a isso. Assim nós seremos livres do engano. Porque os judeus, o que eles faziam? Eles olhavam para a lei, eles olhavam para o que estava registrado na lei, e o que eles faziam? Eles buscavam praticar, eles buscavam pôr em prática exatamente aquilo que estava lá. Todavia, uma coisa eles não faziam. Eles não procuravam saber, eles não procuravam se afundar mais, estudar mais a respeito de como é que seria o Messias, de que se trata a vinda do Messias e qual é o propósito da vinda do Messias. Por exemplo, Jesus, ao lhes dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava a transmitir uma realidade lá. E qual era essa realidade? Jesus estava a lhe recordar que existe uma outra escravidão, que de fato vocês ainda não entenderam, que vocês estão com o jugo dessa mesma escravidão. Então eles não davam a mínima atenção de que escravidão estava a lhes dizer. Então, por meio de João, capítulo número 8, versículo 32, Jesus traz essa realidade, que a escravidão que ele estava a falar é muito mais além da escravidão ou da opressão romana. Jesus estava a falar do assunto pecado e a libertação para a glória de Deus, e não a libertação da opressão mundana ou da libertação física, se posso dizer. Não, mas eles, por causa de se apegarem em algo e não darem espaço e não se interessarem de se afundar em aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, eles caíram no engano. Mas eu quero dizer assim, que se eu fosse um judeu, talvez eu também cairia no mesmo engano. Talvez eu estaria lá com eles também. Por quê? Porque quando nós cremos em algo, de facto nós depositamos todo o nosso ser. E nós tentamos investir tudo aquilo que nós somos para defender, e como se não bastasse, para promover a nossa crença por meio de várias ações e as demais coisas. Mas uma coisa que estaremos gerados em fazer neste caso, seria em não analisar o que a Bíblia diz a partir disso que nós cremos. Então, eis que eu deixo essa lição para o irmão, para que não caiamos como os judeus caíram. Nós precisamos de analisar aquilo que as Escrituras dizem a respeito daquilo que nós cremos. Meu irmão,
você é cristão. Então, se você é cristão, faça uma coisa. E você não estará a ajudar Deus. Não, isso é uma heresia autêntica. Faça uma coisa. Informe-se mais a respeito do seu Deus. Saiba mais a respeito do seu Deus. Procura se inteirar mais a respeito do seu Deus. E assim você estará, de facto, a crescer na graça, no dom de Deus e as demais coisas. Então nós queremos trazer uma outra realidade. E que realidade é essa? É a verdade. Lembre-se que nós queremos trazer hoje, estamos a abordar hoje a verdade versus o engano. Então, agora, o que seria a verdade? Olha, primeiro, Jesus, ao ministrar a palavra, ao transmitir essa verdade bíblica, tem uma coisa que ele fez. Jesus primeiro entendeu qual é o caso dos judeus. Jesus entendeu em que situação os judeus estavam, né? E uma coisa que eu gostaria de partilhar convosco, irmão, é que Jesus também estava lá na Judeia. Ele também estava no meio dos judeus. E talvez ele também estaria quase que no mesmo engano. Mas tem uma coisa que Jesus fez. Jesus não somente analisou isso literalmente, não somente analisou isso como os demais judeus analisaram, mas ele entendeu qual é o propósito da Escritura em dizer que viria o Messias. Qual é o propósito da Escritura em dizer que haverá o príncipe da paz? Qual é o propósito da Escritura? Então, a partir disso, Jesus transmitiu a verdade. Por quê? Porque a verdade não vem a partir daquilo que nós lemos, não. A verdade vem a partir daquilo que nós lemos e nós interpretamos segundo o que isso é, ou segundo o que Deus quis transmitir. Talvez seria um pouco difícil entender, talvez, o que Deus quis transmitir, mas nós podemos analisar isso. Nós somos cristãos. A Bíblia Sagrada nos foi deixada. Então, a partir da Bíblia Sagrada, nós vamos nos inteirar, procurando saber aquilo que Ele é, aquilo que Ele foi, aquilo que lhe levou a vir para aqui. Então, nós vamos nos inteirar nisso. A Bíblia diz no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos. Então, a estrada do conhecimento a respeito de Jesus é como se fosse uma estrada ilimitada. É uma estrada muito estreita, mas ilimitada. Todos os dias da nossa vida nós devemos procurar estudar a respeito dele. Tem muita coisa que nós podemos saber a respeito dele. Meu irmão, Jesus é supremo. Jesus é excelente. Jesus é glorioso. Mas isso sempre vai se refletir da mesma forma aos nossos corações se nós não aprendemos a respeito dele. Mas isso sempre vai se tornar algo crescente, algo que nos leva de um estado para outro estado, de um patamar para outro patamar, se de facto nós estudamos a respeito dele. Se calhar existem pessoas que desde que entraram na igreja, quando se fala de um Deus santo, eles olham para o mesmo Deus desde o primeiro dia que se converteram. Não. Quanto mais nós nos chegamos a Ele, mais nós sabemos a respeito dele. Então, mais nosso temor cresce, mais a nossa santidade tende a exceder o limite em que nós estamos, mais a nossa dedicação pelo Evangelho transcende. Então, é isso. É isso que nós precisamos fazer. Mas isso nunca vai acontecer se nós não estudarmos a respeito do nosso Senhor e Salvador. Então, Jesus tem muita coisa para transmitir ao seu povo. E tem muita coisa que Ele transmitiu por meio da sua palavra. Mas nós não vamos entender se nós olharmos da mesma forma. Se nós meditarmos como se estivéssemos a ler, se calhar, um jornal. Não. Nós precisamos de estudar. Precisamos de nos interessar nos estudos da palavra do Senhor. Precisamos de nos dedicar. Precisamos de dedicar o nosso tempo, o nosso coração, o nosso ser para estudar a Bíblia Sagrada. Então, Jesus entendeu a ignorância deles. E a partir da ignorância deles, Ele transmitiu a verdade. E olha só o que a verdade fez. A verdade não foi algo bem recebido. A verdade não foi algo
admirado pela população, assim posso dizer. Mas a verdade foi algo menos priorizado, foi algo talvez com menos impacto por meio de muitos judeus. Mas olha, sempre a verdade é absoluta. Nós devemos transmitir a verdade assim como ela é, e devemos procurar a verdade assim como ela é. Então não precisamos de mexer nenhum pauzinho para organizar algo, para justificar algo. Verdade é verdade. E olha só o que Jesus está a fazer entender aos judeus. É que é por meio dessa mesma verdade que estava a ser difícil deles receberem, que estava a ser complicado eles entenderem. É por meio dessa verdade que o povo seria liberto. Então, a verdade tem que ser algo que nós desejamos. Todos os cristãos devem desejar a verdade. Ninguém deve desejar algo que vem crendo desde há muito tempo, somente porque vem crendo. Não. Nós devemos desejar a verdade. Então, é por isso que Oséias 6 faz sentido. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, isso faz muito mais sentido do que todos os dias da nossa vida. Porque a estrada do conhecimento é algo ilimitado. Nós devemos conhecer para adorá-lo. Devemos conhecer para prestar culto. Devemos conhecer para transmitir às demais pessoas. Mas isso, se nós conhecermos a verdade. Então, nós precisamos dessa verdade. Agora, assim como nós falamos do coração em relação ao engano, vamos falar do coração em relação à verdade. Nós dissemos, e repito, nós dissemos que o homem está mais vulnerável a crer em uma falsidade ou algo enganoso do que a crer numa verdade, por causa daquilo que naturalmente ele é, um homem mau de natureza. Romanos 3, a Bíblia Sagrada diz isso. Então, nós estamos mais vulneráveis a crer numa falsidade do que numa verdade. Então, por que eu disse isso? Ou por que nós dizemos isso? É porque um homem que não é justo por natureza, e segundo Romanos, capítulo número 3, as suas mãos estão manchadas de sangue, é um homem que não faz o bem, que não é justo e que nunca existiu um justo. Tem uma coisa que aqui pode acontecer, é que o nosso coração, também segundo Jeremias, capítulo número 17, versículo, a partir do versículo 5 em diante, o nosso coração é enganoso e perverso. Então é fácil nós lidarmos, se calhar, com um versículo, nós lidamos com um capítulo e nos enganarmos. Então, aqui está essa porta aberta para ti, meu irmão. Eu quero repisar isso para ti hoje, por meio dessa nossa ministração. Dizer que o irmão precisa se inteirar na verdade. O irmão precisa prestar mais atenção e se dedicar mais e explorar mais o seu coração, ainda vivo. Tem muita coisa que nós podemos saber do nosso Senhor e que nós podemos partilhar com os outros, mas se calhar, por meio da nossa ignorância, nós refutamos isso. E aquilo que está cheio no nosso coração é o que nós praticamos. Mas olha, isso pode ser engano também, mas também pode não ser. Mas aqui está a chamada de atenção. Nós precisamos da Bíblia Sagrada e daquilo que ela diz. Isso é que seria o gozo de um cristão. Agora nós podemos ver o que a verdade pode gerar. É bom e correto nós dizemos assim, segundo Filipenses capítulo número 1, versículo número 6, apóstolo Paulo diz que eu tenho por certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até os dias de Jesus. Então, olha, apóstolo Paulo estava ciente de que aquilo que o povo de Filipos estava a crer é algo verdadeiro, e de fato era verdade. E a partir disso, a partir dessa verdade, tem uma coisa que o apóstolo Paulo fez. Ele esteve seguro. Olha só, vamos analisar as palavras dele. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Nós estamos seguros que quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo virá, ele virá.
Nós estamos seguros que quando a Bíblia Sagrada diz que teremos um galardão nos céus, teremos. Nós estamos seguros que quando a Bíblia Sagrada diz uma certa coisa, isso mesmo vai acontecer. Por quê? Isso é a eficácia da verdade. Nós cremos que a verdade tem esse poder, porque ela nos transmite essa segurança em Cristo Jesus. Outra coisa, Filipenses capítulo número 4, versículo 4, a Bíblia diz que alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque essa é a verdade. Então, quando nós temos a verdade em nosso coração, de modo nenhum nós vamos ficar, se calhar, tristes, vamos nos achar autojustos, após um pecado nós vamos nos julgar, após uma falha nós vamos, se calhar, criticar um irmão, apontar um dedo. Não. Se nós entendemos isso em nosso meio, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar exatamente o que a Bíblia diz. Vamos chorar pelo nosso pecado, vamos nos arrepender do nosso pecado, mas olha, não somente fazer isso, crendo que Ele, o nosso Deus, aquele que nos prometeu, é fiel e justo. Olha só o impacto da verdade, gera isso, a segurança, o gozo. Como se não bastasse, a verdade gera a certeza. Olha só, a certeza no âmbito da fé, neste caso, estou a falar da fé quando falo da certeza. Olha só, Romanos capítulo número 10, versículo 17, o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, isso somente pode ser gerado a partir da verdade. É a verdade que pode nos transmitir essa realidade. É a verdade que pode trazer esse gozo em nosso coração. É a verdade que pode nos envolver nesse manto glorioso, nessa alegria, nessa confiança. É a verdade que pode nos fazer nós andarmos em comunhão, em amor, que pode nos levar a andar, como é possível, livres, segundo o parâmetro que Deus determinou do que seria a nossa liberdade. É a verdade que pode nos garantir tudo isso. Agora, pois, irmãos, eu quero concluir dizendo assim, dizer que o engano é algo muito fácil de se adquirir, é algo muito fácil de se acolher, é algo muito fácil de se crer. Então, nesse tempo de quarentena, nem só por esse tempo, mas também por nós sermos homens falhos, descendentes de Adão, nós estamos sujeitos a muito engano, estamos sujeitos a autoconfiança, autojustiça, autossuficiência. Sendo assim, nós nos privamos de entender a graça de Deus, nos privamos de crer nesse único Salvador, o glorioso Jesus. Nós estamos mesmo privados de fazer tudo isso por meio do engano. Mas esse engano é algo que já está enraizado em nosso coração. Mas olha só, a boa nova que eu trago sei que Jesus, entendendo esse caso da parte dos judeus, algo que eles já criam, eles estavam arraigados naquilo, se calhar eles não queriam ser confundidos, não queriam ser, como eu posso dizer, não queriam entrar em contradições com os gentios, sei lá, eles estavam a ser absolutos, sei lá, não sei porquê, mas agora Jesus, entendendo isso, lhes fez entender essa parte, que existe a verdade. Olha, e essa é uma advertência que todo cristão teria que receber e deve receber, que ainda existe engano. Os judeus eram religiosos. Os judeus também, eles pensavam que o que estavam a fazer é agradável a Deus. Os judeus também chegaram a pensar de que aquilo que estavam a crer é algo de Deus. Os judeus também chegaram a pensar que tudo aquilo que eles faziam era para a glória de Deus. Mas olha, era um engano. Então, o que seria, ou qual deve ser a nossa posição para evitar crer no engano, para evitar cair no engano, para evitar nos sujar no engano, depositar a nossa crença apenas em algo enganoso? O que nós podemos fazer é estudando a Bíblia Sagrada. A Bíblia é algo absoluto, meu irmão. Tudo quanto nós cremos tem que ter fundamento bíblico. Tem que estar enraizado na Bíblia Sagrada.
Então, esse é a mensagem que nós trazemos hoje a respeito da verdade versus o engano. Agora, pois, desde agora, meu irmão, nós podemos passar a fazer algo. E a coisa é essa: de tudo quanto nós cremos, nós devemos procurar uma confirmação bíblica. Talvez esse seria o TPC. Todavia, não é o TPC, apenas algo que, como cristãos, nos convém fazer. E eu quero glorificar a Deus por esse momento tão breve, mas segundo Deus, nós nos alegramos por isso, por estar a transmitir essa realidade. O que nós pedimos é que o irmão tenha essa verdade, e como algo necessário de se fazer, nós precisamos de estudar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos de procurar entender a Bíblia Sagrada, para que não sejamos como os judeus que caíram no engano e julgaram estar a crer em algo certo e que não era certo, quis dizer. Então, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos deixar a paz do Senhor, e em oração queremos chegar até o nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Deus que fez todas as coisas, glorificado nos céus e na terra, queremos nesse momento, Deus, colocar o nosso coração em total dependência a Ti, como uma vez aprendemos numa das ministrações. Deus, precisamos do Seu auxílio. Dê-nos ânimo, Senhor, na Sua palavra. Dê-nos prazer na Sua palavra. Precisamos de meditar nesse livro, se for possível, de dia e de noite, Senhor, com prazer, gozo, total atenção, zelo, para que a Sua palavra, Deus, não seja corrompida, não venha a ser adulterada, Deus. Mas nós entendemos que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é precipitado para cair na maldade, para fazer o que é errado. Mas, à luz da Sua palavra, hoje, Deus, nos chegamos a Ti e pedimos a Sua orientação bíblica, a Sua orientação, Deus, por meio do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos crer apenas em Ti, o único Salvador, o único Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda essa nação, com todo Filho de Deus, e que o Seu reino possa avançar hoje e continuamente, no nome de Jesus. Amém.